Paz de Cristo para todos. Lembramos que estamos na casa do nosso Deus, que precisamos estar em reverência, que estejamos em silêncio, que seus celulares estejam desligados ou no modo silencioso, suas crianças estejam perto de você, dos pais, e estamos agora na casa do Senhor para louvar. Eu vou ler agora, que está impresso no boletim, Salmo 107, versículos de 1 a 3. Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Agora escutemos o prelúdio em oração. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos oprimidos libertos.
dia, igreja. Esse é o domingo 23 de junho, 12º domingo do tempo comum. O dia que Deus separou para que nós viéssemos à tua casa dele para louvar e adorar e bendizer. Com muita alegria estamos aqui e com muita alegria vamos dar um bom dia e uma ótima semana, não somente para quem está do nosso lado, na nossa frente, atrás da gente. Um bom dia a todos. Bom dia a toda a igreja. Como vocês podem ver aqui, o pastor Anderson, nosso pastor efetivo aqui, reverendo Anderson, não está nesse domingo hoje, um dia de descanso que ele pediu, que ele está com muitas atividades. Estou com o meu pastor auxiliar aqui, o Rafael, para me ajudar aqui. E que Deus nos abençoe neste domingo que iniciaremos com a adoração, a chamada à adoração. Começamos o nosso culto adorando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. A leitura que vai nos conduzir, toda a oração, enfim, os cânticos, será conduzida a leitura pelo licenciando Marcelo Bianchi. Bom dia, irmãos. Graças a Deus. Só estamos aqui por causa das graças do Senhor. Som. Só estamos aqui, meus irmãos, pela misericórdia e pela graça do Senhor. E eu quero convidar a igreja à adoração nesse momento. Na liturgia se encontra impresso aí Jó 38, versos 1, 8 e 11. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Todos. Marquei os seus ministros e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Amém. Glória a Deus. Nesse espírito vamos continuar louvando ao Senhor com o hino número 3, Igreja em Adoração. Te
Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã para engrandecer o Teu nome, Senhor, porque o Teu nome é santo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração, Pai. Nós não chegamos aqui, Senhor, por conta própria. O Teu Santo Espírito é quem nos traz aqui, Senhor, nesta manhã na Tua casa, para Te louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, este culto, Senhor, esta adoração, porque ela é feita com gratidão, Senhor, e com singeleza de coração. Que possamos, Senhor, entregar o nosso melhor a Ti, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Pai. A igreja pode se assentar. Agora é o momento da nossa liturgia, que até muitas pessoas esperam, né? Sentar e ter um momento de paz, de oração com Deus. A gente está nessa correria do dia a dia. Quem tem criança como eu, 2 filhos, sabe como é difícil, né? Então, ter esse momento de oração silenciosa, um momento de contrição, de confissão, é muito importante. Um momento para a gente falar com Deus com ar-condicionado, com um ambiente bem tranquilo, bem confortável. Esse momento de confissão. O texto que vai nos conduzir está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 14 a 16. Vamos ler de forma alternada, como está aqui no boletim. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Todos, assim que nós, de ano por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então, nesse momento que a gente vai se contristar, vai confessar nossos pecados, vamos nos acalmar o coração com esse cântico enquanto galei. Louvamos o Senhor. Em
puder se ajoelhar, quem puder, mesmo sentado, fazer sua oração, vamos fazer sua oração silenciosa. Oremos, falemos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui em Tua casa, Senhor. Podemos desfrutar de momentos bons com nossos irmãos, de estar em comunhão com nossos irmãos, Senhor. E nesse momento, podermos ter um momento a sós contigo, Senhor, onde confessamos nossos pecados, colocamos todas as nossas falhas, nossos erros diante de Ti. Nos arrependemos, Senhor, para que possamos melhorar, Senhor, e pedimos o Teu perdão. O Senhor sabe de cada uma das coisas que precisamos melhorar nas nossas vidas e o quanto nós estamos nos esforçando. Te pedimos que nos coloque no caminho certo, nos coloque no caminho da Tua palavra, Senhor, da Tua retidão. Pedimos também, Senhor, para aqueles que estão enfermos, que passam por algum tipo de dificuldade, seja financeira, de conseguir trabalho, Senhor. Te pedimos que cada um tenha o que precisa, Senhor, no Teu momento, na Tua hora. Tu sabes de tudo o que precisamos, mas às vezes nossa vontade é errada. Então, se erramos quando pedimos, Senhor, perdão, mas pedimos de coração aberto, Senhor, para Ti, para que Tu nos molde, nos mostre o caminho. É o que Te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Concluindo esse momento da confissão, vamos ler a promessa da graça, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler todos juntos, que está aqui no boletim. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Como novas criaturas, lavadas pelo sangue de Cristo, perdoados dos nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Bom, eu não sei quem estava aqui ontem, vejo algumas carinhas que terminaram a semana no sábado à noite aqui na igreja e estão aqui hoje de manhã, né? Estou vendo que tem muitas pessoas assim. Ontem tivemos o piquenique da UCP, da União de Crianças Presbiterianas, e logo depois o evento da juventude, né? O nosso louvor, nosso culto jovem, né? Muito bom, muito agradável. A palavra do nosso pastor, reverendo Anderson, foi muito boa, muito pertinente. Então nós temos alguns avisos, antes de chamar aqui nossas crianças que estão aqui ávidas para ter o conhecimento da palavra de Deus, temos alguns avisos a colocar aqui. Queria pedir para o representante da Junta Diaconal, que vai aqui falar aqui à frente, para vir à frente, e também da OMP. Temos 2 avisos, vamos por ordem aqui. Primeiro a Junta Diaconal com um aviso da Junta e a OMP também com um aviso aqui da Juventude. Meus irmãos, finalmente conseguimos uma nova data para a nossa visita ao Lar Samaritano. Isso está no boletim, na nossa página 7, onde será no dia 17 de agosto. Solicitamos aos irmãos que se inscreveram e pagaram para confirmar suas presenças, para que possam comparecer. As vagas possam ser destinadas a quem não puder comparecer, quem não puder vir nesses dias, nos falar, tá? Para que as vagas sejam destinadas a outros que desejam ir, tá? Vamos nos encontrar na igreja no dia 17, às 13h30, e retornaremos para a igreja após programação. Quem não puder ir nesse dia 17 de agosto, que fale com um diácono de plantão ou com qualquer diácono, mas queremos que todos que fizeram as inscrições compareçam, tá? Será um dia bom lá no Lar Samaritano, um passeio agradável,
e contamos com a presença de todos que se inscreveram, tá bom? Bom dia, igreja. É um anúncio da UMP bem rapidinho aqui. Normalmente eu venho, né, domingo anterior ao TijuCast, para anunciar que vai ter o TijuCast. Hoje não. Hoje é para anunciar que não vai ter o TijuCast no próximo sábado. Tá? Ele não foi cancelado, ele foi remarcado para o próximo mês. E no próximo sábado, o evento da UMP que a gente resolveu foi unir com Vila Isabel. Tá? Ele vai ter uma programação em Vila Isabel. Quem está no grupo da UMP sabe o endereço. Vai ser Rua São Francisco Xavier, 571, se eu não me engano. E vai ser um evento chamado Pipoca e Palavra. Tá? Então é um evento da Juventude de Vila Isabel que a gente resolveu unir. E é no mesmo horário do TijuCast. E a gente resolveu unir o útil ao agradável, unir com a Juventude de Vila Isabel para fazer um evento mais bacana aí. Tá? Pipoca e Palavra, para quem não sabe, provavelmente ninguém aqui sabe, a gente vai assistir um filme e depois a gente vai refletir com respeito daquele filme, com base nas escrituras, sobre o filme que a gente acabou de assistir, beleza? Então, é para avisar que não vai ter TijuCast. Eu sei que tem muitas pessoas que não são necessariamente da mocidade que vão para o TijuCast, que são da igreja, por isso que eu achei pertinente fazer esse anúncio aqui, tá bom? Bom dia a todos e excelente culto. Obrigado, Mateus. Ontem foi muito bom ver também a juventude de Vila Isabel aqui presente, a banda lá de Botafogo, também da igreja de Botafogo presente. Foi muito bom essa união entre as igrejas, entre os jovens aqui da nossa comunidade, da nossa cidade, nossa vida, né? Então, para a gente concluir agora esse momento, queria saber se tem algum visitante aqui de primeira vez, alguém que esteja aqui na primeira vez visitando nossa igreja, nossa EBD. Pode ficar de pé rapidinho para a gente poder fazer esse momento, né? Bom dia. O nome de vocês, você pode falar primeiro o rapaz aqui da minha esquerda, depois o rapaz da direita aqui. Tiago, nome bonito, hein? Oi? Rafael, nome do meu filho, ó. Tiago, Rafael. Certinho. Vocês são de alguma igreja, Tiago, Rafael? Qual igreja? Ministério Deus Esperou Lugar, Rio Comprido. Muito bom receber vocês aqui. Sejam bem-vindos e fica um pouquinho aí em pé. Não tem mais nenhum aqui visitante de primeira vez, né? Primeira vez nenhum visitante. Então vamos daquela nossa saudação aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E quantos beijos esses jovens aqui vão ganhar aqui? Muitos. E abraços das crianças. Vamos ter uns abraços poucos, né? Muitos abraços aí. Mínimo 5. Vamos lá. Olha o VAR aí. Criança, adulto, bebê. Bebê vale 3, né? É a nossa forma tijucana aqui, a igreja Tijuca, de receber nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos à nossa igreja. As crianças da Tijuca aí fazendo sempre essa tradicional aí, abraço, aperto de mão. Já vou chamar vocês, crianças. Agora tem que chamar um outro aviso. Só que não é um aviso, como falaram aqui, de um evento que vai acontecer. É um aviso de um evento que já aconteceu. Você sabe de algum evento aí? Oi? Obrigado. Vocês tem alguma pessoa que fez aniversário essa semana passada agora? Vocês conhecem alguém? Não sei. Aqui no aviso tem só da semana pessoas que vão fazer aniversário da semana que vem, né? Essa semana que vai começar agora. Eu queria chamar aqui a Thelma, nossa funcionária da igreja, se puder vir ladeada pelos seus familiares, pela sua família, seus amigos, todos que fazem parte da vida da Thelma. Confesso que nosso pastor, reverendo Anderson, falou com isso comigo ontem. Só que é uma coisa engraçada, eu já tinha tido spoiler disso. O Gilmar colocou no Facebook aí, seu aniversário aí, 60 anos, né, Thelma? 60 anos. Uma data bem emblemática. Procurei aqui no Salmo 60 alguma palavra, algum salmo que tinha alguma coisa de 60, mas eu achei aqui no Salmo 91 uma palavra muito importante, né? Que nos fala sobre esse momento. O Salmo 91, deixa eu ver se eu consigo achar aqui nessa Bíblia, é bem grande, né? Salmo 91, versículos 15 e 16. Quem tiver a Bíblia aí, puder achar, para a gente ler, acompanhar aqui o texto, Salmo 91, versículos 15 e 16.
um texto que tocou aqui meu coração, falando sobre a longevidade. Nem parece, né, Thelma? 60 anos, carinha de 25 ainda. Assim diz a palavra de Deus: Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Thelma, que há muito tempo aqui faz parte dessa igreja, nossa funcionária, praticamente a vida da igreja é aqui, né, Thelma? Sua vida foi aqui na igreja desde pequenininha, então essa longevidade que Deus te dá, né, e saciarei a Deus com a longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É o que você mostra no seu dia a dia, como você é, o seu modo simples, alegre de receber as pessoas, atender o telefone. É muito bom quando eu ligo aqui para a igreja, falo com Thelma, e Thelma, presbítero Tiago, Tiago, tudo bem, como é que vai a família? Quer dizer, aquele carinho, aquela coisa que a gente percebe na fala, só na fala, na voz dela. Então, muito bom estar aqui com você, com toda a sua família, seus amigos, todas as pessoas que representam muito para você, tá? Queria te dar os parabéns, louvar a Deus por esse momento e pedir para a Tatiana, você pode fazer essa oração pelo aniversário da Thelma? Senhor, meu Deus, maravilhoso eterno Pai, te agradeço, ó Deus, pela vida da Thelma, te agradeço pelo testemunho que ela tem dado, te agradeço, ó Deus, por ela ter saúde, por ela ter chegado aos 60 anos, rodeada, Senhor, pela tua igreja, rodeada pelo seu esposo, pelos seus amigos sinceros, por tantas pessoas que a querem bem. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra tem se cumprido na vida dela. O Senhor tem guardado o levantar, o deitar, o Senhor tem guiado o coração dela, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos ver a tua graça através da vida dela, do testemunho que ela dá. Senhor, eu te agradeço por todos esses 60 anos e que o Senhor continue guiando a vida dela, que nada falte e que o Senhor continue guiando o coração dela, os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos. Hoje, Senhor, é um dia muito especial, porque é dia de agradecer pela vida dela, por ela ser bênção em nossas vidas e bênção na vida de toda a sua igreja. Sempre com uma palavra de carinho, de amor, mas também, Senhor, que ela possa ver a cada dia, ela possa sentir a alegria da tua presença no seu coração. Em nome de Jesus eu te peço e em especial te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Pode, por favor. Bom dia, irmãos. Para mim é uma alegria participar desta igreja e desta igreja presbiteriana da Tijuca. Eu cheguei aqui aos 17 anos, faz tempo, né? E eu agradeço a Deus que a igreja vai se transformando, como é um princípio da reforma, né? Igreja renovada, sempre se renovando. Então, a igreja está sempre se reformando na sua administração. O conselho antigo, hoje tem aqui o Elias. O conselho novo da igreja tem o Tiago, o reverendo Anderson. E eu venho passando por essas mudanças na igreja e eu me sinto assim muito feliz em saber que aqui continua sendo um exemplo de fé para muita gente, as portas sempre abertas, e é uma igreja que acolhe todos. É isso que me deixa muito feliz. Assim, poucas pessoas vêm à igreja e nos dizem que se sintam acolhidos aqui, porque aqui é a casa de Deus, é a nossa casa. E eu agradeço muito a Deus por eu fazer parte desta casa e dessa família que sempre esteve comigo em todos os momentos mesmo, nos desafios, nas lutas e nos momentos felizes também. Obrigado, Tiago, por hoje você estar sendo aqui o representante do conselho e da geração nova. Eu sempre brinco que ele vai ser o presbítero da minha velhice. Ele, como presbítero, será o meu responsável quando eu for para o abrigo presbiteriano, e o Marcelinho, o diácono, porque são os mais novos da administração da igreja. Porque eu brinco com o Gilmar. Eu sempre falei, Gilmar, quando eu for velha, você que vai ser responsável por mim. Mas o Gilmar já é tão velho quanto eu. Então,
Eu já assim, já estou delegando a outros já, porque eu estou vendo que o povo da minha geração já está indo junto comigo. Eu pensei que eu fosse ficar velha e ia ficar todo mundo novinho, mas louvado seja Deus por essa renovação, que é sempre importante na nossa vida. Obrigado ao conselho, ao pastor e a todos que aqui se encontram. Eu não esperava, foi uma surpresa, né? E eu fiquei feliz por esse momento. Muito obrigada. Deus abençoe, Thelma. Queria oferecer aqui, pode ficar um pouquinho mais? O Elias, presbítero Elias, pode vir aqui, apresentando o conselho. E Bianca, pode vir aqui também. Vamos oferecer a destra da fraternidade para toda a família e para a Thelma por esse momento. Deus abençoe. Obrigado, Thelma. Pode sentar-se, toda a família. Obrigado, Elias. Vamos seguir aqui com nossas partes aqui do culto, né? Agora aqui as crianças vão para a salinha, né? Eu vou me arriscar um pouquinho aqui, Marcelo, porque eu não lembro de cabeça todo tanto das crianças. Estou vendo ali a Aline, tem alguma da Maria com você hoje, Marcelo? Pode trazer aqui. Calma. Isso é muita coisa, isso aí. Conheço isso aí. Todo dia. Podem vir as Marias. Estou vendo também ali a Alice, está dormindo no colo do papai. Se quiser vir, tudo bem. Se estiver no colo do papai, está melhor. Também, depois ela vai na salinha. Temos mais crianças aí no fundo aí. Ah, estou vendo o Pedrinho, né? Pedrinho tá. Camisa bonita. Pai do Pedrinho também. Agora pode usar a camisa com orgulho, né, Pedrinho? Ah, tem o Estevão também. Estevão está chorando. Depois o Estevão vem aqui fazer oração também. Maria Alice. Milena. Tem mais alguma criança que eu esqueci aqui? Desculpa que eu estou aqui. O Manuel está lá no som, né? Então o Manuel a gente está de licença hoje. Pode ficar aí, Manuel. Ontem também jogou uma bola muito boa, o Manuel, lá na quadra, lá ontem. Cansou o presbítero Tiago. Daniel, você pode fazer o papel de ajudante aqui? O pastor falou que eu sou auxiliar dele, então eu vou usar você como auxiliar aqui hoje também. Olha, estamos numa época que todas as crianças querem fazer oração. Como é que está aí? Todo mundo quer fazer oração hoje? Vamos fazer uma ordem aí. Primeiro as mais velhas aqui de trás, pode ser? Estou mais perto aqui do microfone. Quer fazer oração não, Maria? Helena, quer fazer oração? Deus abençoe todos que estão aqui, as pessoas que não podem vir, as pessoas que estão no hospital também. Abençoe todas as pessoas que já estão passando da idade, as pessoas mais novas também. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Só para a gente lembrar uma coisa que todo mundo cabecinha abaixo do chave, né? As crianças aprendem com a gente, né? Daniel, você quer fazer oração? Então, Daniel aqui, depois os pequenininhos. Pastor, mamãe, ele do que eu amo muito para vó e do amo muito bom ela daí. Obrigado família inteira, pastor, e o nome do Jesus, amém. A Maria pequenininha quer fazer oração também? Papai do céu, muito obrigada por esse dia, pelo que todo mundo está aqui, pela minha família, pelos meus amigos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por todo mundo estar aqui na igreja, das pessoas que estão aqui. Cuida de todo mundo que está aqui, cuida da minha família, cuida dos meus amiguinhos. E
tias apóstolos aí também, né? Ah, Estevão está aí também, mas Estevão quer fazer oração não, né? Tá bom. Ele está querendo ficar com a mamãe. Então, já que estamos aqui com as tias já posicionadas, vamos dar aquela famosa estátua. Tias podem abrir a porta devagarinho, para não ter confusão. Agora vamos, as crianças aos pouquinhos vão sair. Primeiro as damas, somente as damas. Isso. Vamos lá para a salinha, aprender um pouco mais da palavra de Deus. As damas estão saindo, agora rapazes, de igual modo. Muito bom ver essas crianças aí, né? Louvando a Deus e aprendendo mais da palavra de Deus. Cada um quer orar, é muito bom ter mais crianças querendo orar, querendo estar aqui à frente, porque isso ensina um pouco para elas também, de estar em público, né? Estar falando com pessoas que elas não conhecem. Eu, por exemplo, quando era criança, nunca tive essa experiência. Chegava na adolescência, na época de faculdade, para ficar falando num público assim grande, até numa sala de aula menor aqui mesmo, era para mim uma dificuldade grande. Claro que depois, com o tempo, a gente vai se acostumando, vai fazendo tratamentos que melhoram, mas é muito bom ter isso desde pequeno. Então agora, nosso licenciando Marcelo pode ficar de pé aqui, vai fazer a nossa pregação no dia de hoje. Nosso pastor referendo hoje, como eu falei, não está presente, mas já deixou Marcelo aqui imbuído disso. Vou fazer essa oração aqui de iluminação pela vida do Marcelo, por esse momento de gratidão pela vida dele e pela palavra que vai ser colocada. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por estarmos aqui, Senhor, em Tua casa, te louvando, te bendizendo. Te adoramos, já confessamos nossos pecados, Senhor, tivemos um momento de confissão de pecados, tivemos muitos avisos aqui, Senhor, pela vida da igreja, e agora vamos ter um momento de edificação, um momento que nós seremos levados a entender a Tua palavra e mudar nossa vida com base na Tua palavra, não apenas nos nossos entendimentos, mas conforme Tu queres, Senhor, nas nossas vidas. Te pedimos, como já iluminaste a mente do licenciando Marcelo, que ilumine nossos corações também, nossas mentes, nossos ouvidos, nossa boca, para que possamos ouvir e falar tudo o que aprendemos aqui, que possamos ser pessoas melhores cada dia mais. É o que te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Som. Bom dia, igreja. É muito bom estar aqui com os irmãos essa manhã, é um privilégio muito grande, estou muito feliz. Eu queria dar as boas-vindas também ao Tiago, ao Rafael, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero dar os parabéns também à Thelma e dizer, Thelma, que é a primeira vez que eu vejo uma mulher falar a idade sem problema nenhum. E é a primeira vez que eu vejo uma mulher já se colocar assim, se tiver uma vaga no abrigo presbiteriano, no lar samaritano, ô minha irmã, você está muito jovem, está muito bonita ainda. E é muito bom ver as mulheres do Senhor com as cãs não tendo vergonha de falar a idade, porque isso são as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. É muito bom. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, o texto de Marcos, capítulo 10, versos 17 a 31. Marcos, capítulo 10, 17 a 31. Eu peço encarecidamente que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Verso 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse:
só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãs, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te peço, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, para que saiamos daqui hoje, Pai, edificado pela palavra que é Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, eu queria fazer um exercício com vocês, que vocês pensassem por alguns momentinhos sobre alguns dos homens mais ricos do planeta. E eu tenho alguns exemplos aqui. Bill Gates, da Microsoft. Steve Jobs, da Apple, falecido. Mark Zuckerberg, Facebook, Meta, que agora é Meta, e Instagram. Larry Page, Sergey Brin, Google e YouTube. Hewlett Packard, da HP. Phil Knight, da Nike. Jeff Bezos, da Amazon. Elon Musk, Tesla e SpaceX. Walt Disney, que de todos foi o que mais se aproximou do cristianismo. O que esses homens têm em comum? Dinheiro. Muito dinheiro. Se somarmos a fortuna desses homens, ultrapassa $1 trilhão. É muito maior do que muito PIB de muito país. É muito dinheiro. Dá para transformar muitas e muitas vidas. Alguns dizem que quando você atinge a casa de $1 bilhão, você consegue realizar tudo que o outro que tem 10, 15, 20 bilhões também faz. Não na mesma quantidade, mas você consegue realizar. E certa vez eu ouvi uma frase que me impactou muito e foi real. E eu tive uma experiência dessa. E em outro momento mais oportuno eu vou compartilhar com os irmãos. Essa frase diz assim: ele é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Vamos entender um pouquinho aqui, um pouco mais desse todo esse contexto. Essas imagens desses homens percorreram o mundo como um ideal a ser alcançado. Muitas pessoas desejam riquezas, poder.
Homens que começaram seus negócios bilionários em garagens ou em lugares muito pequenos. Muitos deles, no início, certamente tinham um ideal de grandeza, desejavam, eu creio, tornarem-se grandes empresários, homens de sucesso, de valor, de reconhecimento, homens que certamente também desejavam ou desejaram em algum momento de suas vidas deixarem uma marca, um legado que transcendesse o tempo e o espaço. Eu mesmo tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos e que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Eu acho que eu já comentei isso algumas vezes, mas eu gosto sempre de lembrar, porque tem a ver com o contexto e foi uma coisa que marcou demais a minha vida. Eu tive um cliente que certa vez me contratou, a minha formação é educação física, e quando eu fui acertar com ele, conversar com ele, ele disse para mim assim: eu estou sabendo que você agora é evangélico. Eu falei, sim. E aí ele falou umas coisas que eu não gostei muito, e num determinado momento eu perguntei: você acredita em Deus? E ele disse para mim: eu acredito no dinheiro. E eu gelei naquele momento. Era como se tivesse... É como se um iceberg tivesse tomado conta do meu coração. E foi muito triste ouvir aquilo. Porque 1 Timóteo 6,10 vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não de alguns males, todos os males. O livro de Marcos faz parte dos evangelhos e foi datado entre 65 e 70 depois de Cristo. Algumas características neste evangelho são interessantes. Mantenha a sua Bíblia aberta. O propósito de Marcos é nos apresentar por escrito o testemunho dos apóstolos a respeito dos fatos da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Marcos retrata Jesus como verdadeiro israelita, pois sua vida como um todo demonstra necessidade de submissão à palavra escrita de Deus. Jesus é apresentado como modelo para seus discípulos. Ponha isso na cabeça. Jesus é o nosso modelo para tudo. Tudo. Marcos também nos apresenta a divindade de Jesus como Filho de Deus e Filho do homem. Marcos 1:1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E no versículo 11 temos uma declaração do Pai: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Mas Marcos também apresenta a importância da pregação e do ensino da mensagem do Evangelho, não apenas como uma verdade teológica, mas como poder de Deus sobre o mal e a doença. Mas não menos importante, Marcos mostra o interesse de Jesus para com os gentios. Quem são os gentios? Nós. E com a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Portanto, não é bom negócio mexer com a igreja do Senhor. Nunca foi. A história está aí para mostrar isso. E nunca será. Mas eu gostaria de trabalhar nessa manhã com o tema: quanto vale a vida? O comentarista F.F. Bruce, que é um comentarista que eu gosto muito, diz no versículo 15 do capítulo 10, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A criança não está interessada em quanto dinheiro você tem, ela quer apenas atenção, interação, amor e, obviamente, comida. Se não der, vai chorar muito. Então, em que momento de nossas vidas há essa virada de chave? Em que momento?
Percebam que, mantenha sua Bíblia aberta, acompanha comigo. O homem rico corre até Jesus, parecendo uma criança quando a chamamos e esta vem correndo para os nossos braços. A salvação é retratada como um presente gratuito, é graça. E esta história narrada aqui indica como, para algumas pessoas, a salvação não é importante, ou é um custo imenso, e para alguns tão difícil de entender. Por ser ao mesmo tempo tão simples, nós temos o hábito de tudo que é de graça, a gente fala assim, ih, tem alguma coisa aí, não existe almoço grátis. Algumas pessoas dizem isso. Mas Deus é tão maravilhoso que nos deu a salvação para nós de graça. Mas para o seu filho foi um alto preço. Esse episódio do jovem rico, ele é tão importante que ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus 19:16, Lucas 18:18 e aqui em Marcos 10:17. Veja a importância que Cristo dá a esta narrativa. Cristo é que dá importância a essa narrativa. Acompanha comigo o verso 17. Este homem se ajoelha e, ao fazer isso, ele demonstra humildade e reverência. E ele faz uma pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui eu vou abrir uma notinha de rodapé. Os adventistas do 7º dia declaram que para entrar na vida eterna é preciso guardar os mandamentos, inclusive o sábado. Resposta apologética para tal é: ao conversar com o jovem rico, Jesus não abordou tal teoria. No desenrolar do diálogo, não citou somente o decálogo, mas também outros mandamentos, como, por exemplo, o amor ao próximo, Levítico 19:18. E usando Levítico 19:13, que é uma passagem paralela de Marcos 10:19, disse: não defraudarás. Observem que, se de fato somos obrigados a observar o sábado, por que Jesus então não inseriu esse dia ao relacionar os mandamentos que aquele jovem deveria obedecer para que pudesse alcançar a vida eterna? Se isso fosse importante, Cristo teria deixado registrado. Se isso fosse condição para a salvação, Cristo teria deixado registrado. Este homem, apesar de rico, possivelmente um presidente, o comentário Esperança do Evangelho de Lucas, de Fritz Heinecker, vai falar isso, ou até mesmo um líder de uma sinagoga, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele estava insatisfeito. Este homem sabe que a vida não se resume apenas ao presente. Mesmo assim, correu até Cristo para perguntar como herdar a vida eterna. No entanto, a sua forma de se dirigir a Jesus foi inadequadamente subserviente, pois ele viola os costumes normais dos judeus. Em primeiro lugar, o judeu não corre. Nós percebemos isso também na parábola do filho pródigo, quando aquele pai corre em direção ao filho que retorna para casa, Lucas 15:11. O judeu não corria em direção a ninguém, pois não era correto naquela época. Então, ele o saúda como bom mestre. O tratamento bom ou nobilíssimo era usual. Mas Jesus o censura por isto.
E no verso 18 responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Essa era uma designação reservada para Deus, sem necessidade de qualificação. Jesus, com isso, não estava negando que era Deus, nem que era bom, mas simplesmente censurava o fato de ser tratado assim por alguém que, sem dúvida, estava totalmente inconsciente da sua natureza divina. Este jovem não estava consciente da natureza divina de Cristo. Mais uma vez, o comentarista F.F. Bruce, em seu comentário, ele diz o seguinte: quem define Jesus como bom precisa reconhecer sua unidade com Deus, bem como a sua divindade. Afinal, são um só. Versículo 19. Jesus tenta conscientizá-lo, tenta aprofundar naquele homem a consciência do pecado ao citar os mandamentos da chamada segunda tábua do Decálogo. Parece que esse homem conhecia bem os mandamentos citados, porém não tinha compreensão a fundo de tudo que estas exigências implicavam. Mas também devemos enxergar neste homem qualidades, assim como nós somos pecadores, temos qualidades e defeitos. Verso 20, ele diz a Jesus que era observador e cumpridor da lei desde a juventude. Ele era bem intencionado, tinha uma seriedade franca, ele tinha entusiasmo, loquacidade e foi reverente diante de Jesus. Mas é bom deixarmos claro e evidente que este homem estava atrás de recompensa, assim como nós. Qual recompensa ele estava atrás? A mesma que nós queremos e já possuímos: a vida eterna. Isso aqui vai passar. Todo o nosso labor hoje, toda a nossa luta hoje, todas as nossas alegrias, tristezas, devem ter um único alvo: Jesus e a vida eterna que Ele nos proporcionou na cruz. Franz Heinecker, novamente, vai dizer que possivelmente este homem era fariseu e sem uma visão correta de si mesmo, por ser muito apegado aos bens. Quem era assim no Velho Testamento? Fariseu, era hipócrita. Percebam que há a possibilidade de uma autoavaliação sobre si mesmo equivocada. Lutero, comentando esse texto, vai dizer que o mais importante que faltava àquele homem era o principal, Jesus. No livro Os Evangelhos Unificados, de Márcio Luiz Luciano, que tem uma abordagem cronológica dos evangelhos, esta questão é tratada da seguinte forma, segundo o autor. Ele diz que em Mateus, tanto quanto em Marcos, a vida eterna é determinada finalmente não pelo fato de se guardar os mandamentos, mas pela disposição de se render tudo a Cristo e segui-lo. Quem aqui segue os 10 mandamentos? Ninguém. Ninguém. Nós não conseguimos, nós pecamos, por isso chegamos aqui, pedimos perdão, somos perdoados, e bola para frente, segue em frente. Mas se você for olhar um por um dos mandamentos, ninguém segue.
Porque nós somos pecadores. Nascemos pecadores, vivemos pecadores, vamos morrer pecadores. A diferença é que fomos convertidos por Cristo, justificados por Cristo e entramos num processo de santificação. Para sermos santos e cumprirmos os 10 mandamentos? Não. Para que cada dia nos aperfeiçoemos, para que cada dia nos tornemos mais parecidos com Cristo. Cristo é o alvo. É com Ele que nós devemos buscar a sabedoria, a perfeição, o bom entendimento, as boas relações. Cristo é o modelo. Nós estamos vendo o mundo colapsando hoje, porque o mundo não quer saber de Cristo e da sua palavra. É simples assim. E por ser tão simples, às vezes, é tão difícil entender. Se não for o Espírito Santo, já era. Verso 21, diz que Jesus o amou, porém, quem sabe Jesus não o estava testando. Meus irmãos, o maior questionamento do homem ao longo da história é sobre morte, para onde vamos, se existe ou não vida eterna. Não para nós, mas ao longo da história da humanidade, essa é a pergunta de bilhões. Para nós que estamos em Cristo, essa não é mais a questão. Nós passamos dessa fase. O processo que nos encontramos é de santificação. Nós temos a convicção dada pelo Espírito Santo de que esta vida é por um breve momento, é passageira. Temos a convicção de que neste mundo teremos aflições. Cristo nos falou isso. E Cristo é o Senhor da igreja e o Senhor das nossas vidas. E quando Cristo fala, nós devemos calar. Verso 21. Depois de Cristo amar profundamente, olha o que o comentarista Ralph Early diz: que promessa e que possibilidade, no entanto, que pobreza espiritual Cristo viu naquele jovem. Então Jesus diz àquele homem o que lhe faltava e que nenhum homem rico provavelmente gostaria de ouvir: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Nós temos aqui 5 palavras importantes, 5 imperativos e 5 verbos ao mesmo tempo. Vai, vende, dá, vem ou retorna e segue-me. Isso não pode passar despercebido ao ler esse texto. Não pode. Vai, vende, dá, vem e segue-me. Mas como é difícil. Como é difícil. Meus irmãos, esta não é uma mensagem contra o dinheiro. Nós estamos aqui, nós chegamos aqui a esta igreja hoje graças ao dinheiro. Se não fosse o dinheiro, você não viria de carro. Se não fosse o dinheiro, você não teria para pegar o metrô. Se não fosse o dinheiro, você não pegaria um Uber Moto, que hoje está na moda. Nós estamos aqui por causa do dinheiro. O problema é o quanto de amor você dedica ao dinheiro. E que lugar da prateleira
você está colocando dinheiro. Essa é o grande cerne desse texto. Quer ver uma coisa curiosa? Abram comigo Gênesis 22, a partir do verso 6. Leia comigo, nós vamos tentar traçar um paralelo aqui. Gênesis 22, verso 6. Diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, verso 7, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Verso 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Todas as vezes que a Bíblia disser assim, o anjo do Senhor, está falando de Cristo. Todas as vezes. O anjo do Senhor, está falando de Cristo. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, teu único filho. Perceberam algumas analogias aqui nessa história de Abraão, de Isaque, Deus, Jesus, sacrifício? Lembram que falei um pouco atrás que talvez Cristo estivesse apenas testando o coração daquele jovem? Porque para pensar, existem homens ricos que são tementes ao Senhor, e os seus recursos são bênção no reino de Deus. Talvez Jesus, no fundo, não estivesse dizendo assim, talvez, não estivesse dizendo assim para o jovem, vai lá, vende tudo e me segue, pobre aqui. Talvez não, mas Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia como ele era apegado às riquezas e às propriedades que ele tinha. O que Jesus queria então com isso? Jesus queria que ele se convertesse de fato e reconhecesse a Cristo como o Senhor da vida. E talvez os bens que ele tivesse passariam a ser usados no reino, para abençoar vidas. Porque isso existe. Não é muito comum, mas existe. Pessoas extremamente abastadas, com muito dinheiro, e que servem a Cristo. Verso 23. Jesus diz que é muito difícil um homem rico entrar no céu, mas ele não diz que é impossível. A dificuldade não é porque as riquezas sejam um mal em si mesmas e desqualifiquem aqueles que a possuem, mas é porque os ricos são tentados a depender de suas riquezas e podem ser incapazes de admitir que necessitam de Deus. Verso 24, ele fala do perigo de confiar nas riquezas. E eu vou mais além e digo, o homem, gravem bem isso, o homem intelectual e rico tem muita dificuldade em crer em Deus. Talvez isso revele uma mente e um coração cauterizado
e, em última análise, uma autoestima que beira a arrogância. Eu tive o privilégio, a oportunidade de dar aula para muitas pessoas ricas. Eu fiz a minha carreira inteira em Ipanema. Tive muitos alunos, muitos clientes ricos, bem ricos. E eu sempre fui muito curioso de perguntar, como é que é o seu negócio, tal. A gente ia malhando e conversando. E eu pude perceber, muitas vezes, em muitas falas, muita arrogância e muita dependência do dinheiro. Se você tirasse o dinheiro daquele homem, não ia sobrar nada. Talvez o suicídio. E isso é triste. É muito triste. Verso 25. Quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, ele, na verdade, está expressando uma ideia de impossibilidade. Muitas pessoas, ao longo dos séculos, discutem isso aqui, se era literal, se não é literal. Aí vai falar de uma porta que era uma agulha que existia na época. Eu prefiro crer que é só uma ideia de impossibilidade. Verso 16, os discípulos dizem, então quem pode ser salvo? Jesus está se referindo às obras. Verso 17, Jesus está afirmando que para o homem há impossíveis, mas para Deus não. Não há esforço humano nessa equação. Todo o sacrifício, todo o mérito é de Cristo. Não é de pastor algum, não é de homem algum, não é de apóstolo algum, não é de diácono algum, não é de presbítero algum, é de Cristo, a obra inteira, do início ao fim. Lembra da Trindade Santa conversando? No início? O que diz lá no início de Gênesis? A Trindade Santa conversando. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Somos a imagem e semelhança. E isso é uma responsabilidade tremenda, tremenda, principalmente quando percebemos cristãos evangélicos, protestantes, mentindo, enganando, faltando com a verdade, andando segundo suas paixões, suas concupiscências. Há pouco tempo eu vi uma curtida em uma relação homoafetiva no Instagram, curtido por uma irmã em Cristo, curtindo uma relação homoafetiva de um homem de 60 anos com um jovem de 19. Espera aí, opa! Não compete a nós ficar ali na rede social criticando, julgando aquilo, não. Mas você também não pode compactuar com isso, porque vai frontalmente contra a palavra do Senhor. E nós temos percebido cristãos protestantes, evangélicos, curtindo, comentando, postando, tendo atitudes que não agradam ao Senhor. Precisamos parar, repensar, dar um passinho para trás para poder avançar. Precisamos estar atentos a isso. Jesus está voltando. Está às portas. Algumas coisas têm acontecido no planeta que você olha e diz: meu Pai, isso não é normal. Isso é muito bizarro. Nós precisamos ter a perspectiva diária de que pode ser hoje a segunda vinda de Cristo.
E Cristo precisa nos encontrar santos, verdadeiros, comprometidos com a obra e com o próximo. Verso 28. A declaração de Jesus causa incômodo nos discípulos, pois eles haviam deixado tudo para trás para seguir o Mestre. Essa declaração causa incômodo. E causaria em nós também. Você acha que nós somos diferentes dos discípulos, dos apóstolos? Não. Cada um deles tinha uma característica que nós temos. Não seria diferente conosco. Não seria. Porque o coração do homem, os sentimentos do homem, são os mesmos, desde sempre, desde que caiu. Mas Jesus, no verso 29, acompanha comigo, faz um comunicado importante, que se coaduna com o verso 28 e 30. Estes dois versículos falam em perder e ganhar. O que Jesus está nos dizendo é que ele deve vir em primeiro lugar e que ao segui-lo nós perderíamos. Perderíamos muitas coisas, mas ganharíamos mais irmãos, mais pais, mais mães, mais filhos e mais filhas e campos de evangelização. Nós somos irmãos em Cristo. Se alguém aqui perder um pai, vai ter o aconchego dos irmãos em Cristo, vai ganhar vários pais aqui. Se alguém perder um irmão, vai ganhar vários irmãos aqui em Cristo. É triste? É triste. Mas o que nos consola é saber que perdemos um ente querido em Cristo, que ele está melhor que nós, que já está desfrutando da presença de Cristo. Isso, no fundo, tem que trazer paz ao nosso coração. Por isso que nós vamos a velórios e cantamos, conversamos, rimos, porque nós temos a convicção e a certeza de para onde esse irmão foi, aonde ele está e com quem ele está. Nosso chamado é para fora. É a grande comissão de Mateus 28, ide pregai o evangelho, pregar ao rico e ao pobre. Aqui é muito importante uma explicação. A teologia da prosperidade, seguindo o que dizem os seus representantes, diz que Jesus prometeu um retorno de bens financeiros e materiais no presente. Ou seja, se a pessoa doar alguma coisa para a causa do evangelho, receberá 100. Se ofertar 10, alcançará 1000. Se entregar 1000, terá 100.000. Isso não é verdade. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Isso não está no nosso controle, meus irmãos. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Se Deus quiser te abençoar com saúde, Ele vai te abençoar com saúde. Mas não vai te dar recurso financeiro que sobre. Se Deus quiser te abençoar com muito dinheiro, Ele vai te abençoar com muito dinheiro. E talvez te dê uma saúde frágil, que você vai precisar do dinheiro para compensar lá na frente. Se Deus quiser te abençoar com uma bela casa, Ele vai te abençoar com uma bela casa. Não tem a ver com você. Tem a ver com Deus. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Tudo. Nós não temos controle de nada. Nós não controlamos a nossa respiração. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a 1 minuto quando saímos da igreja. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus sabe que talvez você esteja
precisando de recurso financeiro. Deus sabe. E aí você precisa orar, entregar para Deus, e no momento certo, Ele vai te abençoar, se for da vontade dEle. Resposta apologética para isso que eu acabei de falar. Este versículo não tem nenhuma relação com dinheiro ou riquezas. Antes está falando especificamente daqueles que abandonaram casa e família por amor a Jesus e ao Evangelho. Tais pessoas serão recompensadas por fazer parte de uma comunidade de crentes, na qual terão suas relações de amizade e companheirismo multiplicadas, de forma mais íntima e espiritualmente significante do que suas próprias relações de sangue. Meus irmãos, o Senhor Jesus deseja que tenhamos uma perspectiva equilibrada em relação ao dinheiro. Não é pecado ser rico. Abraão era rico, muito rico. Jó era muito rico. Deus condena o amor ao dinheiro. Todo o cerne da questão é o amor, é o apego excessivo ao dinheiro. Deus condena o amor às coisas materiais, pois dessa forma a pessoa passa uma imagem de uma perspectiva temporal e não eterna. Mas Jesus diz que no fundo, todos nós esperamos para ouvir, no final do verso 30, no mundo por vir, a vida eterna. Verso 31. Temos uma lição de humildade que serve para que não sejamos legalistas. E isso tem a ver com o evangelho anunciado aos gentios, que somos nós. E que recebemos depois dos judeus o ensinamento. Muitos gentios entrarão no reino primeiro que muitos judeus. O judeu está aguardando o Messias até hoje. E muitos judeus têm se convertido ao cristianismo. Outros ainda não. Mas eu não tenho dúvida de que isso faz parte do plano de Deus. Que Deus cegaria o povo judeu no final dos tempos. Mas que Ele teria misericórdia. Meus irmãos, eu gostaria de concluir esse sermão retornando aos homens do início da nossa meditação. Esses homens, assim como o jovem rico, que depois desse encontro com Jesus, saiu pior do que quando chegou, optaram por colocar sua fé, sua esperança, sua confiança nos bens materiais, no seu recurso financeiro. Imaginem por um momento todos estes homens se juntando para acabar com a fome no mundo. Ao invés de investirem bilhões e bilhões construindo espaçonaves, coletando terra em Marte, tentando a qualquer custo vida em outros planetas, que eles dizem que é vida. Mas uma vida no ventre de uma mulher aqui não é vida. Uma bactéria em Marte é vida. Uma vida no útero de uma mulher de 5 meses não é vida. É a famosa incoerência do homem. Eu, como disse no início, não sou nada contra o dinheiro. Faz parte do progresso. Deus deu a estes homens essa capacidade, esta inteligência, mesmo que eles não reconheçam isso. São homens que contribuíram grandemente, cada um na sua área, graças à graça e à misericórdia de Deus aplicada à vida destes homens. Mas a primeira coisa que um homem deve aprender a fazer é arrumar a sua própria cama e organizar a sua vida. Investir no micro para avançar e investir no macro. Não podemos
investir no macro com pessoas morrendo de fome, de sede, sem ter o que vestir, o que calçar, sem perspectiva nenhuma de um amanhã. Isso é cruel, isso é devastador. Não deveríamos estar vivendo isso como ser humano. Nós falhamos miseravelmente como ser humano. Miseravelmente. Certamente esses homens poderiam contribuir de forma significativa nestas questões, mas eles preferem holofotes, preferem esbanjar com coisas fúteis, coisas que não são eternas, e para amenizar suas consciências, às vezes, para aparecer, doam algum dinheirinho. Sabe o que falta a estes homens poderosos e ricos? Olharem para a cruz. Ali, eles perceberão quão miseráveis são. Para finalizar, meus irmãos, eu queria colocar o que o Tim Keller, em seu livro sobre Romanos, diz. Ele diz o seguinte: o que atrai a ira de Deus é a impiedade e a injustiça. A primeira, ou seja, a impiedade, fala do desprezo pelos direitos de Deus, da destruição de nossa relação vertical com Ele. A segunda, a injustiça, se refere ao desprezo dos direitos humanos ao amor, à verdade, à justiça, de uma destruição das relações horizontais com aqueles que nos cercam. É a ruptura do que Jesus disse serem os 2 maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Muitos destes homens ricos já fizeram suas escolhas e nós fizemos a nossa. Nós temos a obrigação de orar por estes homens. Que Deus nos abençoe, porque nós escolhemos a melhor parte, Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, imensamente, Pai. E pedimos, Senhor, não permita que o nosso coração se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Coloque-nos sempre, Senhor, no centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não permita, Senhor, que o nosso coração fique endurecido, Senhor. Não permita, Senhor, que o nosso coração fique cauterizado, Senhor. Não retire de nós, Senhor, a indignação, Pai. Porque é muito triste quando vemos um cristão que não sente mais tristeza com as coisas que estão à sua volta. Não permita, Senhor, que isso aconteça com a Tua igreja, Senhor. Não permita, Pai, que nós sejamos levianos, que nós sejamos irresponsáveis com os recursos que o Senhor tem nos dado. Seja ele a saúde, seja ele o dinheiro, seja ele uma propriedade. Tudo vem do Senhor. E tudo isso, Senhor, um dia se transformará em pó e cinzas. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é eterna. Ela permanece para sempre, Senhor. E que possamos, Pai, seguirmos sempre fiel à Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Pai. Essa é a nossa oração em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém. A igreja pode ficar de pé. Nesse momento que nós recebemos a palavra de Deus, vamos
passar para o momento do ofertório, em que devolvemos a Deus um pouco do muito que Ele nos dá. Como falou aqui o licenciando, né, pessoas que têm, nadando literalmente em dinheiro, não dão nem um pouco, né, palavra de Deus, não dão nem um pouco de si mesmos, né, um pouco, não apenas do seu recurso financeiro, mas um pouco de si mesmos para Deus. Nós estamos aqui para nos dar, não apenas o recurso material que nós temos, mas consagrando nossas vidas, dízimos e ofertas. O texto que nos conduzirá no ofertório é o texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35. Vamos ler como está aqui na nosso boletim. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Todos, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Enquanto vamos ouvir aqui o cântico Solta o Cabo Danal, nós estamos aqui com as outras aqui na frente, e eu pedi para a gente fazer nossa marcha de ofertas, como todo segundo e quarto domingo nós fazemos. Os últimos bancos lá, né, primeiramente, né, os bancos penúltimo, perdão, nessa ordem até os primeiros bancos. Quem tiver colocado no seu coração, no seu dízimo, sua oferta, sua contribuição para a obra de Deus, pode vir aqui. Louvemos ao Senhor com o cântico Solta o Cabo Danal. Solta o cabo,
comunicado me lembrou aqui. Nesse mês, até o próximo domingo, que é o último domingo do mês de junho, temos a Marcha de Solidariedade. Então, mesmo sendo no formato de marcha ou quando o diácono ficar recolhendo aqui, podemos colaborar com o Mocriver, Movimento Cristo Vive e Reina, que ajuda pessoas que estão em vida de drogas, enfim, com dependência química, a se livrar das drogas. Então, a gente auxilia nessa instituição nesse mês especificamente. E nesse mês especificamente, essa semana, vamos orar também pelo missionário Marcelo e Denise, do Campo Bonito, Mato Grosso do Sul. Então, o diácono Adson fará aqui a oração pelo missionário Marcelo, pelas ofertas e dízimos aqui colocadas nas nossas vidas. Vamos orar, igreja. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo, Senhor Deus, que Tu tens nos dado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelos dízimos e ofertas que foram trazidas pelo Seu povo, Senhor. Senhor, abençoa, Senhor Deus, aqueles que vão administrar, Senhor Deus, esses valores, Senhor. Pai, isso é apenas um pouco, Senhor Deus, de tudo que Tu nos dás, Senhor Deus. Senhor, pedimos pelos missionários, Senhor Deus, que ficam em lugares longínquos, Senhor Deus, que em dificuldade, Senhor Deus, tantos precisam de Ti, Senhor Deus, e com a força deles, Senhor Deus, para levarem, Senhor Deus, a Sua palavra, Senhor Deus, em especial, Senhor Deus, pelo diácono, Senhor Deus, pelo missionário Marcelo, Senhor Deus, e Denise, Senhor Deus, no Campo Bonito, em Mato Grosso do Sul, Senhor Deus. Pedimos também, Senhor Deus, que engrandeça, Senhor Deus, cada um deles, Senhor Deus, esteja presente em nossas igrejas, Senhor Deus. E, Senhor, obrigado pela mensagem, Senhor Deus. Tudo o que pedimos, Senhor Deus, é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Começarmos aqui nossa oração do Pai Nosso, queria pedir para todos que têm a sua Bíblia em mãos, para abrir no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. A bênção de Arão, que a gente vai ler aqui no final do culto, como o nosso pastor efetivo, reverendo, não está no momento. Vamos fazer essa leitura juntos, de Números 6, versículos 24 a 26, logo após o nosso Tríplice Amém, Pai Nosso, que nós vamos ter agora. Todos encontraram aí? Números 6, 24 a 26. É um texto bem famoso, todo mundo conhece, mas é bom a gente ter aqui em mãos para ninguém errar. Vamos orar. Dando as mãos, podemos juntar as fileiras aí. A pessoa que está mais à direita fica à esquerda e a esquerda fica à direita, como o pastor fala. Dando as mãos, oramos juntos a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Oremos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ler aqui o texto. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e dê a paz.
sabatina hoje da UCP, já aqui o Twitter aqui, eu esqueci de falar. Olha aqui, eu acho difícil a gente conseguir fazer algum tipo de da UCP com isso, mas olha aqui, ó, empadinha a R$1. É pequenininha assim, ó, você viu o padrão ali embaixo? É aquela de mini, mimo. Mas tamanho normal, né? Nunca vi. Mas tamanho normal, R$1, né? Coisa, R$1 empadinha, mas é fatia de bolo, aquela tipo carpaccio, que você compra bem fininha, não é aquela fatia de bolo formigueiro, R$1, olha aqui, a UCP fazendo melhor para essas pessoas terem eventos e atividades. Olha, todo mundo participa aqui nessa cantina, baratinho, apenas R$1. Agora sim podemos ouvir o português de oração.